Nesse momento entramos também agora ao vivo pelo nosso canal do YouTube e nós estamos numa série de mensagens sobre sofrimento, porque o povo de Deus sofre, porque vem o sofrimento para o povo de Deus, porque as pessoas procurando fazer tudo correto, tudo certo, vem o sofrimento. Seria o sofrimento uma punição de Deus? Seria o sofrimento uma maneira de Deus reprovar os nossos pecados? Porque o povo de Deus sofre. Porque há tanto sofrimento. Se Deus é todo-poderoso, se Deus é capaz de fazer todas as coisas, por que Deus deixa as pessoas sofrerem? É o que nós estamos tratando durante essa semana. E hoje está conosco o missionário Francisco Praça, que vai nos trazer uma palavra especial também a esse respeito. Bom dia, meu querido missionário Francisco Praça, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Marcílio, que a graça e a paz do Senhor esteja com o pastor, com cada um dos amados rádio ouvintes na manhã desse dia. É um prazer estar aqui novamente com os rádio ouvintes, depois de alguns anos, tendo o privilégio de hoje pela manhã meditarmos juntos na palavra de Deus acerca de tema um tanto quanto desafiador para a gente no decorrer dos tempos, que nem sempre é fácil de se responder, que é a questão do sofrimento, o problema do sofrimento enfrentado principalmente pelo povo de Deus, conforme nós lemos na história bíblica e conforme o próprio povo de Deus tem experimentado no decorrer dos tempos. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses. Interessante, Filipenses, a carta da alegria, mas que trata também da questão do sofrimento, algo que aparentemente é contraditório, sofrimento e alegria, mas que os dois temas se encaixam muito bem aqui na carta de Paulo dirigida aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 25 ao versículo 30. Aí vamos ler esse trecho da palavra de Deus que trata de um testemunho que o apóstolo dá a respeito de um homem de Deus que também passou por sofrimento. Diz assim, Filipenses 2, 25 a 30. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Um homem de Deus, escritor do século passado, disse uma frase muito interessante que se encaixa muito bem nas palavras do apóstolo Paulo que nós acabamos de ler. Ele disse: amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração será torcido e possivelmente quebrado. Se você quiser manter esse seu coração intacto, inteiro, você não deve dar esse seu coração para ninguém, nem mesmo para um animal. Mas lembre-se, só existe um lugar onde o seu coração está a salvo dos perigos do amor. Esse lugar é o inferno. Muito interessante, porque amar é estar vulnerável a sofrer. E é isso que nós vemos aqui, que aconteceu com esse homem de Deus, que foi enviado pela igreja
dos filipenses para suprir as necessidades de outro homem de Deus que estava preso pela causa do Evangelho em algum lugar desse mundo. Então, prisão não é coisa boa, doença não é coisa boa, ameaças por se fazer aquilo, por estar se fazendo aquilo que é correto também não é coisa boa, e tudo isso é enfrentado por esse homem chamado Epafrodito e também por Paulo. Naquela época era arriscado confessar o nome de Jesus Cristo. E por isso Paulo estava preso. E nós sabemos que os presidiários, assim como os doentes, necessitam de alguém que os visitem. Principalmente presidiários que estão naquela situação injustamente. E Paulo estava lá injustamente, porque estava fazendo o que era correto. Falando sobre Cristo Jesus, sobre o seu sacrifício em nosso lugar, então ele está preso. E carente da ajuda de outras pessoas. Só que a pessoa que decidisse ajudar um presidiário por causa de Jesus, também corria o risco de ser preso juntamente com ele. Mais ou menos assim, então você está vindo visitar esse seu amigo Paulo, então ele é seu amigo, né? Está preso por causa de quê? De Cristo. Então você pode ser preso também, porque deve defender a mesma causa que ele defende, que o levou à prisão. E aí a igreja fica sabendo que esse Paulo está preso. Uma igreja que foi plantada pelo próprio apóstolo e quer ajudá-lo. E como ajudá-lo? Se é arriscado visitá-lo na prisão. E aí eles decidem enviar um homem chamado Epafrodito. E ele se disponibiliza também a ir ajudá-lo. Como? Levando donativos, levando possivelmente alimento, recursos que o ajudassem a sustentá-lo ali na prisão. E aí Epafrodito se disponibiliza a amar e correr risco. Colocar esse amor em prática, enfrentando o risco de ser preso. Ele vai, e aí a oferta é bem recebida por Paulo. Ele não é preso, o Epafrodito. Ele visita o seu amigo prisioneiro, mas acontece algo. Ele adoece. Quem adoece? O prisioneiro? Não. O visitante, Epafrodito, adoece. E de acordo com o relato do apóstolo aqui, a doença foi tão grave que ele quase morreu. Aí alguém poderia ficar perguntando, mas por que ele estava fazendo o que estava correto, o que era correto? Ele estava ajudando um servo de Cristo, ele estava até enfrentando o risco de ser preso, e para piorar a situação, ele adoece. E não é qualquer tipo de doença, o apóstolo diz, ele quase morreu. Algumas pessoas, ao fazerem o que é correto aos olhos de Deus, ao servirem ao Senhor, e no momento da doença, eles podem correr o risco de blasfemar contra Deus e se perguntar, por que Deus? O que é que eu fiz? Eu estou fazendo o que é correto. Como o salmista no Salmo 73, ele fazendo o que era correto e todo dia era sofrimento, enquanto ele observava outras pessoas que faziam o que era errado e, segundo ele pensava, não sofriam essas pessoas. Então, Epafrodito poderia muito bem dizer, Deus, eu estou no caminho certo e o Senhor eu estou arriscando minha própria liberdade aqui para visitar o teu servo, suprir as suas necessidades, e o Senhor manda uma doença para mim. E pior, eu estou quase à beira da morte. Imagina esse sentimento de autopiedade, de revolta contra o próprio Deus no coração de Epafrodito, mas isso não aconteceu. A gente não sabe que tipo de reação ele teve, mas pelo menos esse tipo de reação ele não teve, de autopiedade, de revolta contra o próprio Deus. Ele batalhava na fidelidade à pessoa de Deus. E aí a gente tira algo para a nossa vida muito interessante. Não é o fato de nós estarmos fazendo aquilo que é correto, de colocarmos o nosso coração, de fato, no amor para com as outras pessoas, que vai nos livrar de uma doença, por exemplo, como aconteceu com Epafrodito, ou de nos livrar do risco de sermos presos ou ameaçados. Porque, como nós lemos aqui no início dessa reflexão, amar é se colocar vulnerável ao sofrimento.
é estar vulnerável ao sofrimento, porque nós estamos num mundo que, infelizmente, não é o amor que domina. Nós estamos num mundo em que, infelizmente, o mal tem dominado. E se alguém se disponibiliza a amar, ele vai sofrer. Nós temos o maior exemplo disso, a pessoa de Cristo, que se colocou disponível ao sofrimento por amor às pessoas. Por amor às pessoas acima de todas as coisas. E nós vemos Epafrodito, tipo que imitando esse amor sofredor de Cristo Jesus para suprir as necessidades de alguém que estava precisando dele ali. Por amor à causa de Cristo, esse homem de Deus, ele quase morre por amor à causa de Cristo. Então isso a gente poderia dizer, isso é quase que natural acontecer com os servos de Deus no decorrer das eras, desde a pessoa de Jesus até o último seguidor de Jesus que estiver aqui nesse mundo. Se ele se coloca disponível para amar pessoas e especialmente para amar o seu povo e suprir as necessidades do seu povo, sejam elas quais forem, então ele está vulnerável ao sofrimento nesse mundo tão caótico, tão terrível em que nós vivemos. Isso aconteceu. Então, nós precisamos, em nossos dias em que as pessoas têm feito de tudo para evitar o sofrimento, que nós precisamos responder positivamente, entendendo que o sofrimento não é prova de que nós estamos no caminho errado. E muitas vezes vai ser a prova de que nós estamos fazendo aquilo que é correto. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade dessa manhã e que Deus abençoe cada um dos ouvintes nessa manhã. Amém, amém. Louvado seja para todo sempre o nome daquele que era, que é e que há de vir. Muito obrigado, missionário Francisco Praça, pela mensagem tão explicada, tão inteligível para os nossos corações na manhã desse dia. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, nosso sincero muito obrigado. Que Deus continue lhes abençoando rica e abundantemente. Enquanto isso, nós vamos continuar um pouquinho mais aqui nas ondas sonoras da Vale do Canindé, FM 93.7.